paz do Senhor Jesus mais uma vez. Primeiro eu quero que você abra a sua Bíblia aí, depois nós vamos abrir ali em 2 Crônicas. Mas quero que você leia aqui juntamente comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, um versículo aqui apenas. 1, versículo de número 7. Glória a Deus. Amém? Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vou repetir mais uma vez. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então saiba que sobre a minha vida, sobre a sua vida, o que habita é um espírito de fortaleza. Amém? Agora vamos comigo lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo de número 20. A gente lê a palavra, mas na verdade a gente fica perguntando ao Senhor o que o Senhor quer falar conosco. Palavra maravilhosa que nós ouvimos aqui da parte de Deus, aqui através do evangelista. Me fez muito, até o irmão queria me dar carona, me levar em casa, o pastor queria me levar em casa, o presbítero Sério queria me levar em casa. Eu falei, não, deixa eu ir a pé mesmo, porque eu fui mastigando isso e vendo qual é o resultado que eu daria mediante esta palavra, né? E eu pude repartir com a Esther, pude repartir com o Samuel também. E nós não somos mais crianças. Deus não vê a gente mais como criança. Diante de tudo que nós já fomos esclarecidos, agora é tomar posse, né? Diz assim: e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e esses já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, dizendo, no pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Somente até aqui, para não ficar muito longo para você ler, mas continue com a sua Bíblia aí aberta, né? Então o que eu quero esclarecer dentro desta palavra, não são todos os dias que você vai sentir que você está fortalecido. Vai ter momento que você vai se sentir às vezes até mesmo fraco, vai ter momento que você vai sentir às vezes até mesmo vazio. E agora nós estamos diante agora do rei Josafá. E quem foi esse rei? Ele foi um rei temente a Deus, ele foi um rei até mesmo próspero. E você vê que ele se preocupou em capítulos anteriores aqui, no 18, no capítulo 19, você vê ele se preocupando em levar a palavra de Deus a toda a nação, porque ele bem conhecia a linhagem, ele bem conhecia o que Davi transmitiu para Salomão, a oração que Salomão havia feito no templo e a promessa que o Senhor havia dado a Israel. Então o Senhor havia falado da seguinte forma: o momento em que o meu povo for sair à guerra, o momento que o meu povo de repente for ferido pelo inimigo, o momento que o meu povo for até mesmo perseguido, e eles se colocarem nesta casa, eu ouvirei do céu. O Senhor está dizendo
esperança de que nós não estamos sozinhos. Já estou lendo e trazendo para a nossa atualidade. Existe uma batalha espiritual muito grande. E Josafá ele não era um rei que ele tinha um exército fracassado. Pelo contrário, ele tinha um exército muito bem preparado. Ele tinha um exército muito bem preparado até mesmo para a guerra. Tanto que você depara nos capítulos anteriores que ele tenta fazer até uma aliança, tenta ajudar até mesmo o reino do norte, que era o rei de Israel, que era o rei Acabe. Ele tenta ajudar o rei Acabe fazendo uma aliança. E naquele momento o rei Acabe chega a dizer para ele: olha, Ramote de Gileade também é nossa, e nós ainda não se cumpriu esta promessa aqui, então vamos se ajuntar e vamos tomar posse, como nós aqui falamos aqui. Mas quão bom seria se isso fosse de todo o nosso coração mesmo. Meu irmão, eu estou junto contigo nesta guerra. Meu irmão, eu estou realmente contigo nesta guerra. Mas pior coisa, querido, é quando você quer ajudar alguém que de repente está desalinhado com o Senhor. Como Deus tem que tratar, não adianta vir ajuda do norte, ajuda do sul, ajuda de qualquer que seja, se o céu estiver fechado. Então o rei Acabe até usou alguma argumentação, e ele falou assim: tá bom, eu serei contigo. Josafá falou para ele: eu serei contigo, então serei junto com você nesta guerra e vamos tomar. Mas primeiro vamos consultar a palavra do Senhor. E se consultaram lá o quê? Um monte de profeta, e tudo dizia: vai que Deus é contigo. O que muita gente quer ouvir hoje em dia é isso: vai que Deus é contigo, não importa a maneira. Irmão, eu tenho tido assim um temor. Eu tenho tido um temor, não é medo, é temor. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Viu aqui que nós lemos? Deus não tem nos dado o espírito de medo. Deus tem nos dado o espírito de fortaleza. Então o que Deus quer de mim é o quê? Temor. Porque se eu tiver temor, não precisa ninguém ficar vasculhando a minha vida para ver o que eu faço no meu trabalho, o que eu faço na minha rede social, porque tudo que eu fizer, irmão, eu li uma frase, eu parei meditando assim no trabalho, e de repente parou uma van e ficou ali, o trânsito parou e eu acabei ficando olhando para ela. De repente olhei escrito assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eita glória! Eu falei assim: Senhor, até na adversidade, como tirar um bom proveito até de uma lição, até na adversidade. Então se houver um temor no meu coração, eu vou dar menos trabalho dentro de casa, eu vou dar menos trabalho dentro da igreja, eu vou dar menos trabalho até mesmo dentro, até mesmo do meu trabalho. Até no meu trabalho, eu vou ser o quê? Eu vou ser até mesmo, as pessoas vão dar testemunho de mim, e o nome de Deus há de ser glorificado. Porque não pensa, não, isso aí é servo do Senhor. Quando tem que decidir alguma questão, fala assim: chama lá o pastor Robinson, porque ele não pode mentir. É verdade ou não é? Aí coloca o crente nessa situação, e o crente tem que dar testemunho da verdade mesmo. Então eles confiam que a nós foi dado esta responsabilidade. E o rei falou: então vamos buscar. Aí apareceram tantos profetas. Se fosse aquela questão, vamos pela maioria, com certeza ia ser uma grande derrota. Porque a maioria estava dizendo: vai que Deus é contigo. Mas Josafá, irmão, uma coisa que você tem que pedir, nós precisamos pedir para esse tempo: discernimento de espírito. Não pensa você que não, o anjo vai vir aqui, vai abrir os meus olhos, vai ungir meus olhos para mim. A partir de agora eu vou ter discernimento de tudo. Quem olhar vai ser como aquele raio-x que eu vou ver até a alma. Não vai ser nada disso, querido. A Bíblia vem falando que o homem natural ele não entende, ele não consegue compreender, mas o homem espiritual ele discerne. Então aonde está? É ser espiritual. É ser espiritual em todo o tempo da minha vida. Como diz lá em Tessalonicenses, todo o nosso corpo ser santo, porque
falam que a coisa, se não confrontar comigo primeiro, vai ser só um barulho oco neste lugar. Vai ser só uma lata vazia, e eu não quero isso. Eu prefiro nem subir, eu prefiro nem ter as oportunidades, mas deixar Deus me tratando o tempo que for necessário, para mim não ficar do lado de fora. E tem vivido este temor nesses últimos dias. Pessoas estão se matando, às vezes perto de nós, e nós não estamos conseguindo discernir, porque estamos muito ocupados com as nossas coisas e não estamos percebendo daqui a pouco o que aconteceu. Eu nem percebi, aconteceu de repente. Não, em algum lugar Satanás já está trabalhando para destruir lares, para destruir família, para destruir casamento, para destruir harmonia, e nós, eu e você, precisamos nos discernir, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha, minha vida espiritual já não é mais como era. Eu preciso correr imediatamente. Josafá perguntou: tem aqui algum profeta do Senhor? Tem um. Acabe falou: tem um, mas eu sempre aborreço ele, porque nunca fala o que é bom de mim. Não faz o que é bom também diante de Deus. Quer louvor, quer aplauso, quer o quê? Não está fazendo o que agrada a Deus. E o profeta foi: Micaías, manda ele vir. Quando chegou: vai que Deus é contigo, falou: não, fala a verdade. Fala a verdade. Olha, eu vejo todo Israel disperso, como se fosse ovelha sem pastor, e é essa situação. Amarra ele, prende ele. Se eu não voltar em paz, deixa ele lá. Então você pode me manter preso, porque você não vai voltar nessa batalha. Irmão, a coisa era séria. Nós olhamos isso escrito aqui, parece que, irmão, isso aqui não é uma história só, não. Isso aqui não é um fato, não. Isso já está escrito aqui para algum proveito para a minha vida. Meu Deus. Era questão de vida e morte. Era questão de vida ou morte. Eu tenho que pensar com quem eu ando. Eu tenho que pensar com quem eu me alinho, com quem eu estou me posicionando. Realmente, não busque pessoas espirituais. No começo da minha caminhada, eu fui buscar pessoas espirituais, pessoas que me ajudaram a jejuar, pessoas que me ajudaram a ler a Bíblia, pessoas que me ajudaram a buscar o Senhor. Foi isso que me ajudou, a me fortaleceu, me manteve de pé. Tem coisas que às vezes você precisa até excluir da tua vida, porque ela está tomando o tempo de Deus na tua vida. Pastor, por que está vindo tanto essa fraqueza? Por que está vendo tanta essa dificuldade para orar? Por que está vendo mais dificuldade? Engraçado que a dificuldade é só para orar, é só para ler a Bíblia, é só para jejuar. O jejum dá aquela dor na barriga. Não vamos ler a Bíblia, daqui a pouco o pastor colocou coisa linda lá, né, incentivando o povo a ler. Foi igual o Josafá fez. Josafá se preocupou que todo o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Porque o errado aonde? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Josafá se preocupou que todo o povo, que lindo, jovens sendo cheios, crianças cheias do Espírito Santo, os adolescentes falando a palavra de Deus, ganhando oportunidade. Daqui a pouco a gente fica aqui de boca aberta de ver o que Deus está fazendo. Eu diria para você nesta noite: não duvide do poder de Deus, apenas creia. Não duvide do poder de Deus, não duvide, não ignore o poder de Deus. Porque, pastor, a ameaça já estava diante agora de Josafá. Ele conseguiu um grande livramento lá naquela batalha que ele foi com Acabe. Porque Acabe se disfarçou, entrou na guerra, mas não queria se mostrar como rei. E Josafá correu um grande risco de morrer numa batalha que não era dele. Irmão, eu tenho falado isso até com a minha esposa. Hoje você tem que saber até que tipo de batalha você está entrando, para você de repente não estar morrendo na guerra que não é sua. Na guerra que não é sua. Porque tem uma guerra que é nossa pessoal. Essa nem o pastor vai poder lutar por você. É você que vai ter que viver, cinge o teu lombo, né, se arme e saia para essa guerra. Conquiste o teu espaço. Mas tem guerra que vai ser aqui junto.
Mas se aqui junto, missionário, eu estou bem abatido, como que eu passei o processo, mas aquela oração me ajudou muito, aquele buscar me ajudou muito, a igreja se colocou em oração, me ajudou muito na minha batalha. Só que agora, Josafá, agora ele recebe uma ameaça, ele recebe uma profecia do profeta, e ele fala que o Senhor repreende ele, porque ele não deveria ajudar, e o Senhor vem falando que vai cobrar dele isso. Não vai passar a limpo, o Senhor vai cobrar. Só que depois disso junta 3 nações poderosas agora para encarar agora Josafá. Irmão, e ele tinha soldado, ele tinha um exército muito forte, ele tinha um contato com Deus, mas só que agora veio medo. Não veio temor, veio medo. Veio medo. Veio medo agora, porque esses inimigos eles eram cruéis. Se você ler lá no livro de Amós, no livro do profeta Amós, você vai ver o Senhor falando da sentença sobre eles. Até mesmo eles abriam as grávidas no meio para arrancar as crianças, né? Eles queimavam os ossos até virarem pó. Eles eram assim, eles eram tão cruel, né? E o Senhor falou que trataria também com ele. Só que a questão aqui agora está diante de Josafá, e eu quero ler aqui este versículo aqui de número 6, que diz assim, ó: e disse a Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder. Não tem só força, tem poder, porque a força ela pode até destruir. A força ela pode ver, ó, veio uma água com a força tão grande que destruiu, mas ela vem com poder, sabe por quê? Porque ele sabe o que vai construir no meio dessa adversidade. Ele sabe o que ele tem poder de formar no meio dessa adversidade. Então ele vem dizendo aqui, tem que te possas resistir. E lá no versículo de número 12 ele fala: ah, Deus de nós, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós, olha a condição do ser humano, porque em nós, eu não sei se você já fez esta oração para Deus, querido. Deus está vendo tanta gente crescendo, e ele cada vez mais diminuindo. Mas Josafá falou assim: não tem como eu contar com esse exército, porque covarde não tem aqui. Só que o negócio agora é para Deus ser glorificado. É para Deus ser glorificado. E quando Deus não encontrar esse espaço, ele diz: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Duas coisas, irmão, desesperadora: você não ter punho e nem saber o que vai fazer. Eu estou perdido no meio dessa adversidade, não tenho força e nem sei o que vou fazer. Já aconteceu isso contigo? Parece que ainda não tem mais força, a coisa chegou no seu limite, não tenho mais força, não resta em mim força, não tem como contar. Porque se ele simplesmente falar assim: ah, Deus já prometeu que é com a gente, então vamos avançar e vamos atacar. Imagina o exército sendo derrotado e o nome do Senhor sendo envergonhado. E eles voltando tudo para casa, quem voltasse. Mas ele falou assim: olha, não há força em nós perante essa situação, e também não sabemos nem o que vamos fazer. Por isso que ele estava fazendo o quê? Mas olha o que ele tinha de muito bom. Porém, andarai, umicalácia. Ah, bota aqui esse versículo aqui, bota aqui para a gente mastigar isso aqui. Ai, inarai, chuminarai, aleluia, aleluia, aleluia. Bota aqui versículo de número 12.
porventura, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Aleluia. E não sabemos o que faremos, não sabemos qual é a direção, o que vamos fazer. Por isso que a igreja tem te mantido de pé, irmão, porque ela tem contato com Deus. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque nós andamos por fé, não andamos por vista. Se você simplesmente olhar a adversidade, ficar com medo e ficar parado, com certeza você não vai ter resultado favorável. Mas se eu falar assim, Deus, a situação é essa, quantas das vezes, às vezes chegou aquele convite, olha, vem fazer uma oração aqui. Eu falei, meu Deus, parece que eu que preciso de oração, então me chamando, e na medida que começa a orar por alguém que precisa, daqui a pouco o espírito de fortaleza começa a sinalizar, o espírito de fortaleza começa a sinalizar, o dom do Espírito Santo começa a se manifestar, e nós começamos a ver uma aliança conosco, uma aliança, um selo para conosco. Crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro, crede nos seus profetas. Ele orou, querido. Ele foi buscar a face do Senhor. Não adianta ir para lá. Eu vou tentar ir para a rede social e pedir socorro. Não peça lá socorro, não. Tem hora que é momento de você entrar no seu quarto e é você com Deus. Senão nunca vai crescer um relacionamento entre eu e Deus. É você me depender de papai, você me depender de mamãe, você me depender de alguém. Não, Deus está querendo conversar comigo, Deus está querendo palestrar comigo. Está faltando sensibilidade na minha vida. Aquele lugar estava vazio, antes era ocupado pelos meus joelhos. Aquele lugar que antes era o meu momento devocional, hoje está vazio. Aí eu tenho que ficar esperando, sabe o que? Irmão, eu estou querendo tanto que chegue esse culto dos varões, porque nesse culto eu acredito que Deus vai avivar. Olha a semana de oração. Eu nunca vi uma semana de oração igual a essa que teve. Eu nunca vi uma semana de oração, uma visitação tão gostosa assim, uma coisa assim tão tremenda. Parece que Deus falou assim, meu Deus, Ele está precisando. Parece que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles concordando, assim como lá no Éden, lá no jardim, como lá no início, que Ele fala assim, a terra está sem forma, a terra está vazia, eles conversando entre eles. Pai, manda mais uma porção, manda mais uma porção. O Espírito Santo cheio de vontade, eu já estou pronto, a carne está fraca, mas o Espírito está pronto. Pode me enviar. Eu sei que você me de pouquinho aí, porque eu quero você ir à frente. Quando você ora, aleluia, quando você ora, irmão, saiba de uma coisa, ela tem endereço, tem endereço. Quando você ora, saiba de uma coisa, Ele ouve, Ele ouve. Quando você ora, saiba de uma coisa, Ele dá a resposta, Ele dá a resposta. Aleluia! Meu Deus! Ele dá a resposta. Coisa maravilhosa. Olha aqui. Coisa linda nesta oração dele, que ele faz aqui. Aqui no versículo 6, ele já tinha feito esta oração. Olha os ingredientes da oração de Josafá. Entregou a situação a quem tinha direito de realmente resolver. Ele entregou na mão de quem tinha condição de resolver. Já viu quando você coloca na mão da pessoa errada? Só traz tribulação para você.
Quando você pensava agora, eu acho que vai aliviar, piorou a situação. Porque quem era de direito foi colocado à parte. O YouTube lá, o WhatsApp, apareceram várias carinhas, tristinha, coitado, Deus tenha misericórdia, vamos orar, estamos juntos, é aquela coisinha todinha, mas parece que não houve mudança. Toda a oração, nega, cama, Deus tem resposta para ela. Toda a oração, por mais que você não vi vento, não vi chuva, não vi vento, não vi nenhuma nuvem carregada, todavia esse vale vai se encher de água. É mesmo? Todavia é Deus, meu irmão. É Deus. Se Deus tiver que fazer aqui com alarido, Ele vai fazer com alarido. Se Deus tiver que fazer aqui com barulho de trombeta, Ele vai fazer com barulho de trombeta. E Ele sabe que nós não vamos se assustar com isso não, porque nós fomos chamados para isso mesmo. Nós fomos chamados para esta obra. Nós fomos chamados para estar avivado, querido. Nosso pastor sempre fala aqui, em todo momento que você tiver, nunca descuide da tua vida espiritual. Essa semana atendendo uma pessoa, daqui a pouco nem comprou comigo, mas quando falou assim, meu nome é Edson, quando eu falei meu nome é Edson, entrou no assunto. Com a porta que se abriu para me falar ali com a mulher e com a mãe dela. É que a mãe dela perdeu o filho e o nome do filho dela era Edson e ela estava querendo se matar. Ela estava querendo se matar e eu lembrei quando o pastor fala para a gente sempre ficar atento, porque Deus às vezes quer usar a gente de alguma maneira para falar com alguém. E eu segurei na mão daquela mulher e comecei a ministrar uma palavra sobre ela, as lágrimas desciam ela do lado do balcão, do outro lado, e ali eu falei assim, Senhor, eu vejo o quanto importa de nós estarmos conectados contigo. Não dá às vezes para passar um dia, meia hora de joelho, não dá para passar às vezes 3 horas de joelho, mas aí eu entendo que nós temos que viver no tempo como se fosse no tempo de Enoque. Enoque andou com Deus. Pastor, aonde? No ônibus anda com Deus. Na escola anda com Deus. Em casa anda com Deus. Sabe por quê? Se você anda com Deus no teu namoro, anda com Deus. No teu casamento anda com Deus. Sabe por quê? Em todo lugar que você estiver e a presença dele estiver contigo, saiba de uma coisa: Satanás não tem nenhuma oportunidade. Então ele começou a oração dele, ele entregou a situação na mão de Deus, porque a ti pertence todo o poder e tu domina sobre tudo. Parece que Deus não está tendo controle de nada, Deus está tendo controle de tudo, querido. Deus está tendo controle. Infelizmente também tem muito crente que às vezes está começando a se avaliar o lado de cá com o lado lá de fora e está colocando, parece que lá está tendo mais vantagem. Mas o Senhor me deu uma palavra lá em Malaquias que ele falou assim: olha, o Senhor foi testemunha da palavra, do que você argumentou, dizendo: inútil é servir ao Senhor, inútil é guardar as suas leis, porque para eles lá parece que a coisa está frouxa, mas o Senhor falou uma profecia que ela há de se cumprir, está se cumprindo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E como o Senhor me mostrava um rio, e nesse rio muitos não se importava de colocar os pés, era uma caminhada e tinha muita gente caminhando.
Tinha muita gente caminhando, parecia todos numa só direção. Só que daqui a pouco começava a vir uma água. E aquela água que vinha por cima, ela era cristalina. Mas quando eu olhava bem atento, eu via que por baixo era como se fosse água de esgoto. E muitos já não se importavam, iam caminhando para ali mesmo, daquela maneira. E eu falava, não vou botar o meu pé aqui não. Para mim não colocar o pé aqui, eu vou ter que pegar o caminho mais estreito, o caminho mais dificultoso, no meio do mato, no meio de trilhas, às vezes até mesmo estreita, eu tinha que andar por ali. Se eu não quisesse sujar o meu pé, às vezes aqui está muito limpo, a veste aqui está limpa, mas os pés estão a 11. Então Josafá, uma coisa que ele fez maravilhosa aqui, que eu leio aqui, ele teve medo, mas ele também se preocupou de estar com a sua raiz em Deus. A sua raiz, porque a árvore ela não se conhece somente pelo fruto, não. É aonde ela está muitas das vezes plantada. Daqui a pouco, quantas árvores que você viu, irmão, mas o fruto que saiu daí parecia até bom, mas daqui a pouco está tombando, porque a raiz era de pouca duração. Se prepare, querido, se revista para até mesmo as adversidades. Existe aí uma organização satânica que não quer perdoar, não quer poupar nenhum de nós. Sabe por quê? A única resistência ainda está sendo a coluna e firmeza da verdade. Por isso eu preciso estar alinhado com aquele que é o quê? Que me fortalece. Primeira coisa, entregou a situação na mão de Deus, procurou o favor de Deus. Ele procurou pessoas escolhidas. Vamos buscar. Já viu quando chama as intercessoras, chama os irmãos do ministério? É batalha para uma linha de vamos para a busca. Reconheceu a soberania de Deus. Ele elogiou a glória de Deus. Ele professou uma dependência completa de Deus. Eu não sei você nessa noite, mas a palavra que eu deixo é que o Espírito do Senhor veio sobre Jesiel. E Jesiel estava vendo o significado desta palavra. Jesiel, Jaziel, é Deus fortalece. Eu não acredito que Deus quer que a coisa continue da maneira. Se você está vendo que não está bom, imagina Deus, quanto tempo já não viu isso? E Deus não quer isso com ele. O crente ganha uma e perde a outra. O crente uma hora está dentro, outra hora está fora. Chega, irmão, é abraçar isso com toda a tua força e falar, não tem mais para onde ir. Meu destino é o céu. Não tem mais nada de bom sobre esta terra que venha fascinar você, venha seduzir você. Acumule tesouro no céu, onde a traça, o ladrão não consegue roubar, não consegue minar. Acumule lá. Pastor, como eu vou saber se está lá? Aonde tiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Eu estou excluindo até algumas coisas, até mesmo da minha rede social. Não tenho necessidade disso, não está me ajudando na minha vida espiritual. Mas tem que ter coragem. Eu excluí meu Facebook hoje. Eu excluí. Estou falando para você ser radical? Não. Mas compreenda aquilo que está sendo uma ameaça para a tua vida. Se está sendo ameaça para a tua vida, não está acrescentando nada. Bom, eu gostava até de assistir determinadas coisas que eu falava assim, agora eu falo assim, meu Deus, eu quase não estou tendo tempo nem para ler Bíblia, aí eu vou ficar aqui parando para assistir 3 horas de filme. Não tem como. É melhor gastar mais tempo lá buscando, porque eu vou estar mais pronto. Porque aqui vai me emocionar, vai fazer chorar, aquela coisa toda, mas eu preciso buscar para a minha vida. Então nessa noite, querido, seja sincero. Josafá falou, não temos, porque em nós não há força, e não sabemos o que faremos, porém os meus olhos estão postos no Senhor. Nessa noite, creio que Deus tem solução, que Deus tem saída, mas tem que ter coragem. Chega de vestir essa roupagem.
Chega de ficar banhado nessas águas. Eu quero agora um compromisso sério com Deus. Não tem como. Não tem como. Eu aqui sou, mas em determinado lugar não sou. Deus quer tudo. Não é 50%, não é 70%, não é só o que sobra da minha vida para Deus, porque na hora que eu preciso, olha aqui o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não vou prolongar mais não, mas eu vou ficar aqui. Mas o Espírito de Deus veio sobre Jezreel e falou assim: não temas, nem os assusteis por causa desta grande multidão. Eu não sei se você já está recebendo isso. Não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois essa peleja não é vossa, essa peleja é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Então nessa hora tu vai colocar a tua ameaça. É uma ameaça, pastor, para mim, mas não, vai colocar diante daquele que tem resposta. Acho que vai vir aqui, vai estar louvando, pode se louvar. Amanhã descereis, olha o que Deus ainda fala, amanhã. Mas a situação parece estar tão próxima, a ameaça parece que está tão próxima. Amanhã, sabe por quê? O David Célio pregou aqui, o pastor pegou mais um apanhadinho, e eu pego mais um pouco. Entrega, confia e descansa. Entrega, confia e descansa. Então nesse momento eu quero que você fique de pé. Aleluia! Irmão, estou sentindo vontade só que a gente precisa muito mesmo rasgar o nosso coração de hoje. Ai, Deus não quer um crente, irmão. Deus não quer um crente sendo bagunçado por Satanás, não, pelo contrário. Mas como, pastor, se Josafá falou, nós não temos força para resistir. Mas o Senhor está dando a receita nesta noite. Como, pastor, eu vou conseguir? Nossa guerra não é com pessoas, é contra demônios. Mas como, pastor? O primeiro passo, a sujeição a Deus. Anai, Júlia, Canduri, Candores, Luica, Placenária. Sujeitai-vos a Ele, receba, rasgue o coração e coloque a palavra no lugar que é devido. Sujeitai-vos a Deus. Aí o inimigo vai começar a ver que está tendo a resistência. Chega desse acesso fácil na minha vida. Chega desse acesso fácil. Ele vem, faz bagunça e fala: a hora que eu quiser eu volto.